Abra sua Bíblia. Você que veio, não veio para perder, veio para vencer. Não veio para sair vazio, veio para sair cheio. Não veio para sair desanimado, veio para sair animado. Não veio para ficar triste, veio para ficar alegre. Eu tenho certeza e plena convicção de que Deus vai falar conosco mais nesse lugar. 1 Samuel, capítulo de número 4, primeiro livro histórico de Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 17 apenas. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 17. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. E a arca de Deus foi tomada. Glória a Deus. Diante desse versículo, o Espírito do Senhor, quando eu estava meditando na palavra de Deus, me deu um tema muito forte, irmã Maria Almeida, irmã Maldete. Quando eu meditava na palavra de Deus, Deus nos dera um tema forte, um tema não complexo, mas um tema intrigante, que vai nos chamar a atenção, porque a igreja do tempo presente, infelizmente, alguns de nós estamos passando por isso. Um culto como o ciclo de oração, temos até um tanto bom de pessoas aqui, mas poderia ter mais pessoas aqui, irmã Maldete. Essa igreja poderia estar cheia. As pessoas que aceitaram a Jesus deviam estar aqui. Com certeza tem alguém que tem um motivo, um motivo justificativo para não estar. Mas tem outras que estão no seu sofá, aconchegante, bonito, de frente de uma televisão, assistindo a porcaria de uma novela, a porcaria de um programa de comédia, de um programa que chama a sua atenção. E diante desse texto, deste versículo, Deus nos dá o seguinte tema: batalha sem unção. Batalha sem unção. Quando Deus me deu esse tema, Deus me levou neste versículo de 1 Samuel, capítulo de número 4, e o versículo de número 17, e Deus me disse o seguinte: filho meu, escreve este tema, batalha sem unção. E eu por hora estava pensando e meditando o que Deus queria falar comigo primeiro dentro deste tema.
este versículo, a Bíblia está nos contando que Israel outrora estava sendo governado por juízes, mas neste presente momento, do versículo 17, a Bíblia narra a história de Israel em uma peleja, em uma batalha, em uma luta, em uma batalha contra os seus inimigos. A Bíblia diz que quando esta nação estava pelejando nesta época, a Bíblia diz que Israel estava pedindo a Deus um rei. Israel agora estava rejeitando o Estado, o governo de Deus. Estamos vivendo em um módulo da igreja deste século que tem muitos de nós que estamos recusando o governo de Deus, mas estamos recusando a voz de Deus. Não queremos mais Deus no controle, não queremos mais Deus no comando, e estamos pedindo para que Deus faça algo que não é às vezes da vontade dele. Preste bem atenção. Israel, quando estava nesta peleja, do versículo 17, a Bíblia diz em alguns versículos anteriores que Israel estava corrompida e a lâmpada do candeeiro da casa do Senhor, ela estava quase se apagando. E por que isso estava acontecendo? Porque o povo estava corrompido, o povo estava distraído, o povo não queria mais Deus, o povo não queria ouvir Deus, o povo não queria sentir Deus, o povo não queria servir Deus. O povo estava procurando um jeitinho de fazer da forma que eles queriam, e não está diferente nesse tempo presente. O povo está procurando um jeitinho de servir a Deus de qualquer maneira, e Deus não está se agradando disso. Deus não é Deus de servir de qualquer maneira. O nosso Deus é um Deus santo, um Deus puro, um Deus limpo e um Deus maravilhoso. Batalha sem unção. O povo de Israel tinha rejeitado, tinha deixado de lado o governo de Deus, e a Bíblia diz que a lâmpada de Israel estava quase se apagando. Esse é o nosso problema, essa é a nossa dificuldade. Às vezes a nossa lâmpada está quase se apagando e nós não queremos mais o governo de Deus. Queremos agir por impulso, pelos nossos próprios métodos, pelas nossas mãos, do jeito que nós queremos. E não queremos mais estar num culto como este, cheio da graça, da glória, do poder e da unção de Deus. Queremos atravessar do jeito que queremos, da forma que queremos.
Israel sai da peleja todo corrompido. Ofni, Finéias e Ramalém. Eles eram filhos do sacerdote Eli, representando o tempo de hoje. Eram filhos de crente, conhecia a verdade, conhecia a igreja, conhecia a doutrina, conhecia a palavra, conhecia o templo. Eles conheciam tudo, conheciam o sacrifício, mas eles eram falsos crentes. A igreja de hoje, infelizmente, a Bíblia diz que é Deus que vai separar o joio do trigo, mas antes que Deus te separe do trigo joio, deixa Jesus mudar tua vida hoje. Batalha sem unção, crente sem unção, obreiro sem unção, irmã sem unção, irmão sem unção, jovem sem unção. Aleluia! E Israel vai para a peleja achando que só com um título de crente vai vencer alguma coisa. Aí você olha para o cidadão, olha para a cidadã e vê somente ela na batalha, na luta, na peleja, naquela marimba, naquela tristeza, naquela angústia. Alguém olha e diz: mas fulano é crente, mas fulano serve a Deus. Será que está sendo crente de verdade? Será que está sendo crente verdadeiramente? Porque ir para a peleja só com o nome não dá, ir para a peleja só com o título não dá, tem que ser de verdade, porque senão tu perde a batalha. Aleluia! Andar na rua, ir para a escola, ir para a faculdade, ir para o trabalho, só com o nome de crente não adianta. Andar no bairro só com o nome de crente não adianta. Só com a placa não adianta. Só com a roupa não adianta. Só com o cabelo não adianta. Aleluia! Ofni e Finéias, eles pareciam, porque eram filhos de crente. Estava no templo todo dia, estava na igreja, mas você acha que eles serviam a Deus de verdade? Mentira! A Bíblia diz que eles profanavam o templo, que eles roubavam as oferendas. O que significa isso para o tempo presente? Tem gente que vem para a igreja e não deixa o irmão cultuar, está roubando a oferenda do irmão. Olha o mistério de Deus aqui. Tem crente que vem da igreja e começa a cutucar o outro para falar mal da irmã falando mistério. Tem crente que vem para a igreja para cutucar o outro para falar da roupa da irmã. Olha, aqui foi um recado para você que está sendo guerreiro sem unção. Não adianta nada vir para a igreja desse jeito. Aleluia! Oh, Espírito Se Santo! for para brigar, que não te cabe. Aleluia! Se for para brigar, que não te cabe. Aleluia! A Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra e se jogar no mar. Se for para tu escandalizar a obra de Deus. Não sou eu que estou falando, é Deus. Aleluia! Ofni, Finéias e todo Israel, achando que iria vencer a peleja somente com a placa, com o título e o coração corrompidinho da Silva Leite. Toma cuidado, meu filho. É engraçado mesmo, mas Israel estava muito mais
perseguição, está como que está? E a Bíblia diz que eles foram para a peleja só com o título. Só com o título tu não vai entrar no céu não, filho. Só com o nome de crente você não entra no céu. Não entra. Tem que ser de verdade. Tem que ser por dentro. Tem que ser por dentro, tem que ser por fora, tem que ser completo. Deus não te chamou para ser só 80%, não. Deus te chamou para ser 100% ungido, lavado, redimido, cheio da graça, da unção, do poder de Deus. Aleluia! Só vai vencer a peleja, a batalha quem tem unção, Marlene. Só vai vencer a luta quem tem graça. Só vai vencer a luta quem tem poder. Só vai vencer a batalha quem tem de Deus. Só quem tem. E a Bíblia diz que eles foram para a peleja. E a Bíblia diz que na peleja os inimigos de Israel começaram a pelejar contra a casa de Israel. E a Bíblia diz que os inimigos, eles massacraram o povo de Israel. E sabe quem é que estava lá na batalha sem unção? Ofni e Finéias. E todo o povo de Israel, todos os guerreiros de Israel, eles estavam batalhando, mas estavam batalhando sem unção. Não adianta querer ser crente sem unção. Não adianta querer enfrentar o inimigo sem unção. Sabe por que às vezes tu não vês nada? Porque não tem unção na tua vida. A graça de Deus não está abundando. A graça de Deus não está dentro de você. Por isso que as coisas só estão errado e mais errado. Tudo bem, Cálida, nós vamos entrar na batalha, mas tem uma diferença de quem entra com unção e quem entra sem unção. E agora eu vou te mostrar a diferença de quem entra com unção e de quem entra sem unção. Aleluia! A Bíblia diz que eles foram para a peleja. Os inimigos destruíram os que estavam despreparados e sem unção. Eles tinham um nome, tinha a veste, tinha o sapato, tinha o cabelo, tinha tudo que parecia ser crente, mas não era. Ficaram com Deus. E a Bíblia diz que eles foram para a peleja, e na peleja eles foram mortos. Eu vou dar um recado aqui para você. A notícia de quando alguém morre porque não está preparado para a peleja corre rápido. E a Bíblia diz que saiu um mensageiro da batalha correndo, e foi correndo, chegou até na casa do templo de Eli, e chegou para Eli e disse o seguinte: Israel perdeu a batalha, Israel foi, todos os guerreiros foram mortos, e eu tenho uma notícia pior para você ainda, Eli. Fala, meu filho. Aí o guerreiro disse assim para Eli: o teu filho, os teus dois filhos, Ofni e Finéias, que não serviam a Deus, eles foram mortos na batalha. Ofni e Finéias foram destruídos